ano também falando sobre saúde, janeiro chega reforçando a importância do cuidado com a saúde mental. É a campanha conhecida como Janeiro Branco, criada em 2014 com o objetivo de conscientizar as pessoas sobre o tema e até mesmo quebrar alguns tabus, e são muitos, viu? Assunto de hoje no quadro Só Saúde. Só Saúde, oferecimento. Laboratório Análises, agora também na Rui Carneiro. Ótima forma de começar o ano, né? Falando sobre saúde mental, desse cuidado que é tão importante para mim, para você, para todos nós. E aqui no estúdio eu recebo a doutora Aline Cristine, que é psiquiatra. Bom dia, doutora, seja bem-vinda. Bom dia. Também aqui com a gente o psicólogo Ranieri Brito. Bom dia, Ranieri. Bom dia, bom dia a todos os telespectadores aqui do Mulher do Mais. Sejam bem-vindos aqui à nossa casa, viu? E você que está em casa, pode e deve participar. Aproveita esse comecinho de ano já interagindo comigo, enviando mensagens, perguntas, compartilhando sua experiência, sua opinião. Vai mandando aí mensagens para o nosso WhatsApp, é o 991050400. E os dados são bem expressivos, né? Para se ter uma ideia, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o Brasil é considerado o país mais ansioso do mundo e o quinto mais depressivo. Se a gente for colocar isso em números, a ansiedade afeta quase 19 milhões de brasileiros e a depressão quase 13 milhões de pessoas aqui nesse nosso país. Agora eu queria saber de vocês, né, que são especialistas e que lidam com esses números assim, né, não somente com números, mas com as pessoas e com cada realidade que é diferente todos os dias. E por que esses dados são tão preocupantes? Por que é tão importante falar sobre esse assunto, Ranieri? Aline, Bruna, cada ano que a gente passa, né, e depois dessa pandemia, esses dados aumentaram de forma expressiva, né? Só complementando um pouco mais desses dados, né, a presença da ansiedade, de transtornos relacionados à saúde mental, que são mais fortes em mulheres também, né, mas que atinge também de forma muito intensa os jovens, sobretudo, né? Hoje, a gente está aqui hoje também para falar, e está aí o motivo até de estarmos de branco, para colocar na pauta um tema muito importante, que é a saúde mental. A gente está no mês de janeiro. Janeiro, para os profissionais da área de saúde mental, é celebrado o Janeiro Branco, né? É uma campanha que já existe no Brasil há alguns anos e ela vem com essa força para conscientizar a sociedade, os poderes públicos quanto à importância de elaborarem políticas públicas voltadas para a saúde mental e também as pessoas tomarem consciência de que isso é algo prioritário em suas vidas, né? Não só suas, mas também de seus familiares. Sim, estar atento ao nosso redor também, né? E muito se fala, né, doutora Aline, de uma segunda pandemia. A gente viveu e continua vivendo a pandemia da Covid-19, mas se fala bastante sobre a pandemia da saúde mental. Por que você acha que algumas pessoas ainda negligenciam esse cuidado, né? A gente às vezes até brinca aqui no Mulher Demais. Estou com dor de dente, eu vou no odontólogo, no dentista. Se eu estou com algum probleminha na visão, eu vou até o oftalmologista. Mas se alguma coisa, né, me preocupa com relação à saúde mental, não, isso é besteira. Não vou cuidar, não. É negligência mesmo com a nossa própria saúde, né? Sim. Eu diria até que essa pandemia, ela é até mais incapacitante do que foi a Covid, tá? Então, digamos que talvez o maior problema esteja realmente no nosso histórico. Então, é bem cultural, né? A gente já sabe que antigamente os loucos, que eram assim ditos, eles estavam na margem da sociedade. Infelizmente, né? Porque aí isso fez com que a gente negligenciasse partes importantes do nosso ser. Talvez seja mais fácil cuidar de uma unha porque eu não preciso ir tão fundo em mim. Sim. Esse autoconhecimento que se requer, ele é muito caro, ele é muito precioso, mas é muito difícil da gente fazer esse tipo de conexão. Tá? Então, talvez seja por isso que tivemos essas bases históricas e aqui até hoje temos tantas dificuldades.
mas a gente está aqui para mudar isso. Exatamente. Quando a gente abre esse espaço, né, e a gente traz essa conscientização, que é o nosso papel também, vocês como especialistas, o meu papel como comunicadora, como jornalista, também a gente torna isso até um pouco mais palpável, mais próximo das pessoas também. A exemplo de uma telespectadora, que é a Vera de Bahia. Obrigada pela sua participação, Vera. Ela disse que cuida da mãe dela, que tem Alzheimer, e às vezes chora muito. Ela pergunta o seguinte, né? Será que isso pode ser o começo de depressão? Às vezes ela me bate, ela me xinga e aí começo a chorar. É muito desgosto, ela fala aqui. O que devo fazer? Pode ser começo de depressão? É um diagnóstico difícil de falar à distância, né? Mas pode ter algum sintoma aí, Ranieri? Sem dúvida. Sobretudo, é importante deixar muito claro que essas pessoas que tomam para si essa missão de cuidar de parentes, né, por muitos anos, naturalmente, ela vai ter com a medida desse tempo, né, ela vai se fragilizando também, porque é uma pessoa que ajuda, mas que ela, sobretudo, também necessita de um certo apoio, né? Com relação ao diagnóstico, o possível diagnóstico de depressão, é importante que seja feita uma avaliação clínica com um médico especializado para fazer o fechamento desse diagnóstico. Mas, antes de tudo, é importante estar sempre investigando alguns sintomas que vão surgindo ali no decorrer dos seus dias, né? Ligar aí a luzinha amarela, né? Ficar atenciosa com algumas características que podem sim ser sintomas de uma depressão. Ela fala aí sobre essa questão do choro muito frequente. É um sintoma considerável, então, sim, né? Sim, Pra ela buscar um dos sintomas característicos. E se entender melhor também. A tristeza, né? A tristeza contínua. Tristeza, né? Uhum. O Marcos César de Sapé disse que sofre há mais de 5 anos com transtorno de ansiedade. Hoje ele tem 47 anos. Está desempregado desde 2014 e tem uma filha de 5 anos de idade. Há 5 anos já com transtorno de ansiedade. Aí eu queria saber de vocês, quais são os sintomas, se a ansiedade tem cura, como a gente pode ajudar esse nosso telespectador, mas tantos vários outros, né, que podem ter esse diagnóstico de transtorno de ansiedade. Há mais de 5 anos já que ele convive com o transtorno. O que é que pode estar acontecendo? Quais caminhos ele precisa buscar para melhorar essa situação? Por favor, doutora. Então, a ansiedade, a gente vai ter alguns sintomas físicos, tá? Que eles podem ser enquadrados como ataque de pânico. Então, seria uma palpitação, tremores, certo? Dificuldade de concentração também é bem comum. Ela, às vezes, dependendo da gravidade, pode ter alguns sintomas que eles se assemelhem à depressão, tá? Então, choro, insônia, dificuldade de produtividade, dificuldade de tomada de decisão, tá? Isso tudo pode estar ligado à ansiedade, inicialmente, tá? E pelo que você está falando, a maneira que está a vida dele, as incertezas, né, relacionadas ao emprego, isso pode estar fazendo com que desencadeie esses sintomas, tá? Mas é importante que ele seja avaliado, né, para poder traçar uma terapêutica mais eficaz para ele. Eu acho interessante o depoimento do Marcos César, né? Não sei se ele já faz algum tratamento, algum acompanhamento, seja com psicólogo, com psiquiatra, mas às vezes quem está de fora, talvez a própria filha, uma esposa, queira ajudar, mas uma pessoa leiga como eu, não sei exatamente. Às vezes até você quer ajudar a pessoa, mas você não sabe como ajudar. Às vezes até termina atrapalhando. Por isso a importância de buscar um acompanhamento profissional. Como é que vocês avaliam, né? Por isso que a gente trouxe aqui, aqui no Mulher Demais é por acaso. A gente trouxe aqui um psicólogo e uma psiquiatra. Como é que é feito esse trabalho em conjunto? Como é que esses dois profissionais podem ajudar uma pessoa com transtorno de ansiedade, por exemplo, ou com depressão? Como é que vocês trabalham em conjunto aí? Expliquem pra gente. Pode começar, Ana. A gente realmente trabalha em conjunto, tá? Eu costumo dizer que o tratamento para ansiedade e depressão, ele é um pilar que tem 2 bases. Então, eu vou ter a psiquiatria, que vai ter alguma intervenção medicamentosa. Então, geralmente é necessário. A intervenção medicamentosa para a gente resultar numa mudança de um estilo de vida. É aí onde lança a mão a psicologia, tá? Então, eu preciso ter essa modificação na química cerebral
e também mudanças comportamentais com a psicologia. Né? Exatamente. E no processo terapêutico, já com o psicólogo, ele vai culminar em todo um autoconhecimento, né? Onde o paciente vai ter um entendimento acerca da vida dele, de quem são os atores que participam diariamente da vida dele, e a partir dali ele saber, tendo esse entendimento de possíveis fragilidades, né? ou de alguns transtornos, né? E sendo acompanhado também por uma psiquiatra que já tiver recomendado algum tipo de medicação, a gente vai desenvolver, juntamente diante das possibilidades da vida dele, desenvolver estratégias de enfrentamento e psicoeducar o paciente, né, a ter uma vida mais saudável, a ter uma melhor qualidade de vida, né, a propor também para a vida dele novos direcionamentos que vá proporcionar essa mudança, né? Então, janeiro também tem muito disso, né? O pessoal reserva como sendo um mês, né, que vai fazer muitas diferenças, vai colocar em prática muitos desejos e metas. Então, a questão também da saúde mental, ser nesse mês tem um pouco disso também, né? Adotar novos hábitos rumo a uma melhor qualidade de vida. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto, cuidado com a saúde mental, a campanha Janeiro Branco, no próximo bloco. É o tempo que você vai acompanhando os conteúdos de Mulher Demais e enviando sua mensagem pra gente, compartilhando as suas experiências e dúvidas através do 991050400. Doutora Aline Ranieri volta já, viu? Okay. A gente conversa mais daqui a pouquinho. Agora esse recado é pra você.